sentamos. Eu também gostaria de agradecer o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que proporcionou a possibilidade da gente poder fazer a nossa exposição de capas, que vocês estão vendo aí no Vestíbulo Nobre Érico Veríssimo. Durante as nossas conversas, a gente também quer trazer de volta a experiência do Cojornal, mas a gente não gostaria que fosse uma coisa assim nostálgica, e sim que também aproveitássemos essa nossa conversa também para, enfim, para falar da situação da comunicação no país, da imprensa do país, do papel do jornalista. A cooperativa, ela atuou num momento de ditadura militar, influenciou nesse processo, foi muito influenciada por esse processo de ditadura, a ponto de que essas pressões levaram ao seu fechamento. No entanto, ela nasceu não com o objetivo de combater a ditadura, mas com o objetivo de dar resposta a dilemas que os jornalistas viviam na época, a sua relação com o trabalho, a sua relação com a informação, a sua relação com os condicionamentos existentes, e que, de certa forma, ainda são temas, são inquietações pertinentes hoje ainda. Então, a gente quer, talvez, também, no momento que traz de volta essa trajetória, também falar das coisas do presente, para que isso não fique apenas uma coisa que está ali no museu, mas, pelo contrário, uma coisa que está muito viva. E essa é a disposição que a gente tem conversado entre nós, então gostaríamos que seguisse assim. Ayrton, quer falar? Sim. Eu acho que um tema, que eu não sei se a academia tem tratado disso ou não, mas acho um tema muito relevante. Eu não conheço nenhum estudo a respeito, que é o seguinte, que eu acho que está no centro da nossa discussão aqui hoje. Se fala muito no processo de redemocratização do Brasil, se fala muito, parece que ele começa assim, digamos, com a mobilização da sociedade civil para a organização dos grandes comícios, das diretas já, e outros movimentos, digamos assim, a movimentação dos partidos políticos, que inegavelmente foi importante. Agora, antes de tudo isso, antes da própria sociedade civil se organizar para questionar isso, o OAB e outras organizações da sociedade civil, eu acho, não sei se é muita pretensão, mas aí os meus colegas aqui podem também referendar ou não esse tipo de coisa. Qual é o quadro que nós tínhamos nos anos 70, onde ainda não se falava, ou pouco se falava em abertura, em direta já? O quadro que nós tínhamos naquele momento era um quadro de censura dura, em alguns casos censura prévia, os jornais estavam com censores dentro das suas redações, mas naquele momento um grupo de jornais, e chegaram a ser 160 jornais alternativos ou nanicos, a existir no Brasil, jornal tocados por iniciativas de jornalistas que se reuniam e resolviam se manifestar a respeito daquilo que estava ocorrendo. Bom, eu acho que esses jornais, naquele momento, nos anos 70, especialmente no final dos anos 70, coube a eles veicular informações, partilhar informações que a sociedade civil não teria outro meio de acesso a elas, senão através desse tipo de veículo. Já que a grande imprensa, chamada grande imprensa, não podia ou não queria tratar desses assuntos. Então, eu acho que, digamos assim, esse esclarecimento, digamos, sobre aquilo que estava se passando no Brasil, começou a ser dado naquele momento, começou a ser, digamos assim, compartilhado, socializado naquele momento pela imprensa alternativa. E quando eu falo nisso, eu falo principalmente, além do Cojornal, do Pasquim, Opinião, Movimento, Ex, Versus e outros tantos. Quanto à questão da democratização da comunicação, que o Rafael tocou, eu acho que, como ele disse,
que nós estamos fazendo aqui, né, não é um exercício de nostalgia. Tá? Não pretende ser e não vai ser. Porque os temas relacionados ao papel do jornalista, a imprensa no Brasil, as relações da imprensa com a democracia, as relações da imprensa com a sociedade, continuam mais pertinentes do que nunca. Acho, inclusive, que o Omar gostaria de falar sobre esse assunto. Ou seja, nós estamos falando para trás, né? O documentário que se viu, as matérias que estão no livro, digamos assim, tratam para trás, tratam do que aconteceu, mas tem um eco. E esse eco continua nos cobrando posições, continua fazendo a pergunta sobre o nosso comportamento diante dessas questões. Eu acho que o Omar gostaria de falar sobre isso. Eu acho que não há tema mais urgente no Brasil hoje do que a questão da imprensa, do que a questão da mídia, do que a questão do sistema de produção e circulação de informações no país, né? O país fez uma opção, a meu ver, uma opção consistente e irreversível pela democracia, mas a evolução da democracia, ela depende fundamentalmente da confiabilidade e ela só se realiza quando há a participação, quando a sociedade se organiza e as organizações sociais se envolvem no processo político, né? Acompanhando as decisões de governo, acompanhando os processos parlamentares, acompanhando os órgãos públicos, né? Mas a sociedade só consegue acompanhar e só consegue se envolver se ela tiver um sistema eficiente de informações para que ela possa participar, saber o que está acontecendo, não é? E o que nós temos hoje em todos os níveis é uma carência brutal de informações. Em alguns setores, em alguns temas candentes, é uma ausência quase completa. Em muitos temas, é uma parcialidade enorme. E em outros temas, é uma manipulação muito grande. Então, eu acho que a crítica da imprensa brasileira, dos grandes grupos, da concentração, tudo isso aí está feita. Ela já está feita e ela é importante, ela continua presente, a gente não pode esquecer que tem que manter essa posição crítica, mas ela já está dimensionada. Eu acho que o que se trata agora é de perceber e que esse sistema de informações, esses grupos que dominam e que controlam a difusão de informações no país, não dão conta. Para mim não é nem uma questão primordialmente ideológica, é uma questão quase técnica. Elas não dão conta da necessidade de informação diversificada que o país tem hoje, que a sociedade brasileira tem hoje, para poder se entender, para poder saber o que está acontecendo. O Brasil é um país que está fazendo uma revolução, no sentido bem estrito da palavra, né? Por exemplo, outro dia eu vi um demógrafo do IBGE falando sobre a brutal queda do índice de natalidade, do número de filhos por família. Caiu em 10 anos, caiu a mais da metade. Quer dizer, o Brasil fez um controle da natalidade silenciosamente, sem haver programa de governo, sem haver nada. A população brasileira, a classe média brasileira e alguns estratos das outras classes, simplesmente fizeram um controle da natalidade por uma coisa espontânea. Isso é um país que faz isso, é uma revolução, né? Temos aí esse fenômeno da ascensão de uma faixa, de um segmento que melhorou sua renda, ascendeu a outro patamar de consumo e de renda, né? Que aconteceu num processo democrático e aconteceu em um ambiente de grande abertura e de grande envolvimento da sociedade, de apoio da sociedade nesse processo de transferência de renda que aconteceu no país. E tem um outro aspecto. Tivemos uma eleição no ano passado em que todos os poderes políticos, todas as estruturas de poder político estiveram em disputa, né? E a eleição transcorreu
na maior tranquilidade. O problema mais grave que aconteceu foi a polêmica da bolinha de papel, ou do negócio de durex, que jogaram na cabeça do Serra. Então, eu acho que um país que faz isso, principalmente se considerar um país com as desigualdades que nós ainda temos, um país com as iniquidades que nós ainda temos, mas que ele consegue avançar nesse processo com um razoável grau de liberdade, de coisa, ele é um país que está fazendo uma revolução. Agora, neste momento, ele tem essa carência que para mim é fundamental e é o tema candente, que é a questão da informação. A informação não circula, e a informação que circula é limitada e muitas vezes domesticada por interesses e por uma série de razões, né? Vai desde a informação nos bairros, que é onde começa a organização da sociedade, começa nos bairros, nas comunidades, passa pela informação da cidade, a informação sobre o Estado, a informação nacional, e a nossa imprensa, ela tem a sua competência, e eu sempre digo que não falta inteligência na imprensa, falta liberdade, falta autonomia para as redações, né? Então, ela envelheceu, eu, por exemplo, não tenho nada mais velho, eu vejo no Jornal Nacional, mais para saber o que a Rede Globo está pensando do que para ver notícia no Jornal Nacional, porque as notícias são, às vezes, absurdas, né? E eu fico espantado como é velho aquele formato, como eu estou cansado daquele formato. Eu vejo que é o que tem, né, a Rede Globo, porque ela, além do seu noticiário próprio, ela influencia toda a pauta nacional, né? Eu pego um jornal como o Globo, é um excelente jornal, assim, muito bem feito, dos anos 70. É um jornal dos anos 70, como a gente fazia nos anos 70. Então, alguma coisa tem que acontecer. Nós estamos numa situação, então, semelhante à que estávamos nessa época da Cojornal. O que estava acontecendo ali? A imprensa estava saindo da censura, de uma coisa mais apertada, estava se falando em abertura, mas os jornais estavam acomodados a uma situação, eles não avançavam. Havia uma enorme gama de temas e de assuntos que eles não tocavam. O nome do Leonel Brizola era proibido, não existia uma proibição, mas ninguém falava no Leonel Brizola. Não saía o nome do cara nos jornais. Então, isso era uma coisa... E o que nos moveu? Era a ideia seguinte: há um espaço de abordagens, de temas e de assuntos para a gente trabalhar e para fazer jornalismo e para ampliar essa pauta de debate. E a gente fez isso não por uma visão, não, a gente fez isso porque percebeu que havia de parte da sociedade uma demanda e um interesse por esses temas. Daí, tanto que o Cojornal é um exemplo disso. À medida em que nós começamos a tratar desses temas, muitas vezes tendo que tratar, contornar e fazer alguns mecanismos né? Porque era uma situação muito opressiva e a gente não queria atrair a censura para dentro do jornal, porque a censura é a pior coisa, né? Então, a gente trabalhava numa situação bastante difícil do ponto de vista da produção jornalística, porque nós não queríamos atrair a censura, mas também não queríamos ser prisioneiros da autocensura, que é talvez pior, né? Então, era um jogo assim, dialético que a gente desenvolvia, e na Cojornal era possível em função do grupo, que era um grupo heterogêneo, e onde as decisões eram todas coletivas ou em instâncias coletivas, através de conselhos, através de reuniões da redação e etc.